Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Mais uma aula aqui na nossa série Instruções SQL. Vamos falar sobre condições, né? Nas suas consultas, nas suas pesquisas aqui utilizando a linguagem SQL, tá bom? Vamos entender como funcionam essas condições, quais são as condições que dá, né? Mas antes de qualquer coisa, antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, você está chegando, essa é a primeira aula sua aqui, tem uma série de aulas que a gente já está aqui, já de SQL, e você que está estudando SQL, tem uma série de aulas de SQL, temos uma série de aulas de HTML já no nosso canal, uma série de aulas de CSS. Temos um site que a gente criou, né? Um site do zero, a gente criou um site. Nós criamos também uma alteração do seu site, muito bacana. Você pode acompanhar aqui também. Nós temos também uma playlist de aulas chamada Informática para a Vida. Nessa playlist a gente traz uma série de conceitos de diversos temas, né? Sobre tecnologia, sobre informática. E aí você pode ir conferindo aí as nossas aulas. Temos também os nossos vídeos, né? Vários vídeos, short na verdade. São os vídeos curtos aí, você pode conferir, tá bom? Vamos falar das condições do SQL aqui na nossa aula. Vamos lá? Bom, cláusulas SQL Where. O que essa cláusula faz, né? Bom, ela é usada para fazer uma filtragem dos seus registros lá nas suas consultas, tá? Ela é usada para extrair apenas os registros que atendem a uma dada condição. E aí a gente tem a sintaxe aqui que você pode observar. Por exemplo, select, e aí no caso coluna 1, coluna 2 de uma determinada tabela, from tabela, é o nome da tabela que você em questão quer selecionar aquela informação, e aí você vai colocar where e a condição. Por exemplo, todos, imagine que você está fazendo uma consulta em um banco de dados de um alunos, né? Uma tabela alunos. E lá você vai querer extrair apenas os dados dos alunos que tenha, por exemplo, entre 16 e 18 anos. É uma forma de você condicionar algumas informações a ser extraída lá da tabela, tá bom? Observe aqui, ó, nós temos uma nota aqui, ó. A Cloud Aware, ela não é usada apenas para declarações select. Você pode utilizar, por exemplo, para fazer a atualização dos registros. Você pode também utilizar para apagar registro lá das suas tabelas, tá bom? E assim, outras ações que você pode executar utilizando essa condição lá, tá bom? Seguindo, falando ainda da condição aqui, né, da cláusula where, nós vamos trazer agora os exemplos efetivamente na prática, né? No caso dessa instrução aqui, ó, ela vai selecionar para a gente todos os clientes do país, no caso México, né, na tabela clientes. O que acontece? Eu estou selecionando aqui, ó, select, e aí eu coloquei aquela consulta que a gente viu lá na aula passada, select asterisco, dessa forma nós estamos extraindo todos os registros da tabela clientes, from clients, ou seja, tudo que tiver naquela tabela será extraído, tá? Mas aí nós condicionamos, o que eu quero? Eu quero tudo que está lá, mas não tudo no todo, né? Não todas as tabelas, todas as linhas que tem lá. Eu só quero os clientes que pertençam ao país México. Aí eu coloquei aqui, ó, país igual, eu coloco lá o nome do país em questão que eu quero extrair as informações. Dessa forma eu vou fazer um filtro e extraindo apenas os clientes mexicanos que esteja cadastrado na minha tabela, beleza? Então essa é a forma de você utilizar, portanto, a condição, a cláusula where para você fazer então uma filtragem de informações, tá? Aqui nós temos outro exemplo, nesse caso aqui, ó, um campo de texto versus um campo de número, tá? Observe aqui, ó. Nessa aqui, observe que o SQL requer aspas simples em torno dos valores de texto, né? E a maioria dos sistemas de bancos de dados também permite aspa dupla. Você pode tirar aspa simples e aspa dupla quando você quer extrair a informação, tá? No entanto, no caso de número, não se utiliza aspas, só o valor especificamente, tá? Como você pode ver no exemplo aqui, ó. E aí nós temos, por exemplo, select from clients. E aí o que eu estou querendo aqui, ó? Eu vou querer extrair apenas o cliente que tiver o ID número 1. Esse caso especificamente vai trazer apenas o primeiro registro da minha tabela. Na minha consulta será extraído apenas esse valor. Beleza? Certinho? Você pode testar aí, tá? E verificar os resultados aí nas suas consultas. Dando sequência, operações SQL AND, OR e NOT.
Vamos entender o que é isso, o que essas operações faz, né? Bom, a cláusula where pode ser combinada com outros operadores, no caso aí os operadores and, e, né? Or, ou e not, que é uma negação. Você está negando, né, uma determinada informação. Os operadores AND e OR são usados para filtrar registros com base em mais de uma condição, né? Por exemplo, aqui, ó, o operador AND ele exibe um registro de todas as condições separadas por AND for true, né? For e true. O operador OR exibe o registro se alguma das condições separadas por OR for true, for verdadeira, né? No caso do operador NOT, ele exibe um registro se as condições não for verdadeira, tá? E aí nós temos a sintaxe aqui do AND, né? A gente pode observar aqui, ó, select, e aí você está selecionando a coluna 1 e 2, from, nome da tabela em questão, where, condição, e no caso a condição, né? And, condição 2, and, condição 3. Ou seja, a gente vai trazer daqui a pouco o exemplo, ou seja, ele vai pegar as informações que for a condição e a condição 2 e a condição 3, são os valores que for equivalentes, tá? Aqui na condição, você observa aqui a sintaxe OR, e aí a gente vai mostrar depois nos exemplos, você vai ter uma melhor condição de percepção, de verificar depois lá no exemplo na prática. No select, no OR, no caso select, aí você vai selecionar as condições, né, as colunas em questão, o nome da tabela, where, condição 1, OR, condição 2, OR, condição 3 e outras que eventualmente tiver, tá? No NOT, observe aqui a sintaxe do NOT. Você vai estar selecionando a coluna 1, coluna 2, for, aonde é, e aqui no caso a tabela em questão onde pode estar, né? E where not, condição, ou seja, ele está negando a condição em questão estabelecida, tá bom? Vamos verificar os exemplos na prática para você ter uma melhor compreensão, é melhor o exemplo, né? Você consegue ter um melhor visual, tá? Aqui nós vamos ver o exemplo do AND, tá? Observe, a instrução a seguir, ela seleciona todos os campos de clientes em que o país é a Alemanha e a cidade é Berlim, tá? Veja bem, select from clientes e a condição país seja igual a Alemanha e Berlim, ou seja, ele só vai filtrar, só será mostrado o resultado dos clientes que for alemão e que mora em Berlim. Só será listado na sua consulta os que obedeçam essas condições. Se lá tem a pessoa que é da Alemanha e que não mora em Berlim, ela não vai aparecer nessa relação. Só será listado os que moram na Alemanha e que moram também em Berlim, respectivamente, tá? Dessa forma, será listado, portanto, no filtro. Esse é um exemplo aí prático do AND, né? E aí nós temos também o exemplo do OR, né? Que é ou, né? Uma ou outra, que é diferente. No anterior, ele tem que obedecer todas as condições. Nesse caso, não. É necessário apenas que respeite uma das condições, né? Observe aqui, ó. Nesse caso aqui, ele seleciona todos os campos de clientes onde a cidade seja Berlim ou Munique. Nesse caso aqui, ele vai listar se as pessoas são de Munique ou de Berlim, independente se a pessoa mora em uma ou em outra. Será mostrado na relação, tá? Nesse caso, não é uma ou outra, é que mora nas duas, né? Se morar em uma ou em outra, vai estar fazendo parte da relação. Como exemplo aqui, ó, select from, no caso asterisco, ou seja, estou extraindo todas as informações da tabela, clientes, e no caso a cidade, Berlim ou cidade Munique. Ou seja, as pessoas que estiver na relação, que são de Berlim e de Munique, elas vão ser impressas na nossa consulta, porque a nossa condição é uma ou outra, né? Então tudo que tiver ali vai ser extraído, portanto, na nossa consulta, tá bom? E a condição not, você vai observar aqui que ela é diferente. Observe aqui. A instrução a seguir, ela seleciona os campos clientes onde o país não é alemão. Ou seja, tudo que não é da Alemanha vai ser mostrado. Ou seja, ao contrário das outras lá. Ou seja, no AND, o que é o AND? O AND é só quem é da Alemanha e que for de Berlim. Só quem for de Berlim e da Alemanha que será listado no relatório.
Na outra, no OR, ou seja, quem for de Berlim e de Munique será listado na nossa consulta. E nesse caso aqui, o que nós estamos dizendo? Ó, select todos os registros de clientes, desde que esses clientes não sejam da Alemanha, que não seja do país Alemanha, ou seja, todos os que tiver lá vai ser listado, menos os que pertencer, que tiver lá, o país Alemanha não vai ser listado na nossa consulta, tá bom? Deu para entender? Acredito que sim, ficou bem claro, eu acredito, tá bom? Vamos seguir, continuando falando aqui das nossas condições, né? A combinação, agora vamos falar da combinação das condições AND, né? Dos operadores AND, OR e NOT. Bom, observe aqui, ó. A instrução SQL a seguir seleciona todos os campos de clientes onde o país é Alemanha e a cidade deve ser Berlim ou Munique. Use parênteses para formar expressões complexas. No caso aqui, quando você vai adicionar essas condições múltiplas, você vai utilizar o parente para separar, né? Para separar as condições. Igual uma operação mesmo, uma operação, imagine lá aquelas expressões numéricas que a gente faz lá da matemática, você não faz a seleção lá de chave, aí resolve chave, colchete, parênteses, é parecido. Bom, vamos lá o exemplo aqui, ó. Select from clients, ou seja, eu estou selecionando todos os clientes, tá? Que sejam da Alemanha e, olha, veja bem, nesse caso aqui, olha só, nessa combinação, eu estou selecionando todos os clientes que são da Alemanha e as pessoas que façam parte, né, da cidade de Berlim ou de Munique. Ou seja, estou pegando ali a galera que é da Alemanha, vai fazer parte da minha consulta, vai estar, tudo que for alemão, né? E também eu quero o que é de Berlim e ou de Munique. Vai estar lá, se tiver Munique ou Alemanha. Ou seja, imagine que tem outra cidade da Alemanha. Vai estar todo mundo lá no bolo, vai estar todo mundo misturado na consulta, tá? Bom, aqui a próxima instrução aqui, ela está pedindo o quê? Ela vai selecionar todos os campos de clientes onde o país não é Alemanha e não é dos Estados Unidos. Ou seja, se as pessoas pertencerem aos Estados Unidos e Alemanha, não vai sair na nossa relação, tá? Observe, select, asterisco, from clientes, where, not. Aí, ó, not país, né? Ou seja, eu estou dizendo que eu não quero as pessoas que são da Alemanha and not país USA. Ou seja, eu não quero ninguém que é da Alemanha e ninguém que é dos Estados Unidos na minha consulta. Dessa forma, eu vou pesquisar e extrair no relatório todas as outras pessoas, desde que elas não morem nos Estados Unidos ou na Alemanha. Beleza? Deu para entender? Bacana? Acredito que você entendeu aí, tá bom? Vamos dar sequência. Qualquer coisa eu volto o vídeo e veja novamente, tá bom? Dando sequência, vamos falar aqui da palavra-chave SQL ordered by. O que quer dizer essa? O que ela faz? Vamos entender? Bom, ó, a palavra-chave ordered by ela é usada para classificar um conjunto de resultados em ordem crescente ou decrescente nas suas consultas SQL, tá? Vamos lá. A palavra-chave ordered by classifica os registros em ordem crescente por padrão. Tá? Automaticamente já vem a ordem crescente. Para classificar os registros, né, em ordem decrescente, você vai usar a instrução desc. Desc, tá? É uma palavra-chave para você inverter a ordem, tá? E aí a gente observa que a sintaxe, ó, selecione a coluna 1, coluna 2 da tabela em questão, aí o nome da tabela que você quer, order by, aí tem os nomes das colunas em questão, e ascendente ou descendente. Nesse caso aqui é uma ou a outra, que só aqui no caso são as opções, né? Você vai colocar uma quando você quiser a ordem crescente, você vai colocar ascendente, ou nada, né? Ou descendente, ou você vai colocar o des, beleza? Desk no caso. Beleza? Vamos lá? Vamos seguindo? Continuando falando aqui da nossa série de aula, vamos agora para os exemplos práticos do order by, né? Vamos ver como é que faz isso? Bom, na instrução aqui que a gente vai ver, o que acontece? Você está selecionando todos os clientes da tabela clientes classificados pela coluna país, nesse exemplo aqui, ó. Observe, select, e é o asterisco que eu estou dizendo aqui, ó, eu quero extrair, cachorro latiu aqui, então a digitar.
select from clientes, clientes na verdade, order by, ou seja, vai pegar a ordem que tiver lá na tabela dos países, né? Por exemplo, Brasil, Canadá, e vem a sequência alfabeticamente. Nesse caso aqui, como eu não defini, ele vai automaticamente pegar a ordem crescente, né? No caso, beleza? Tranquilo. Vamos ver a outra e a cachorra resolveu latir agora, mas vamos ver se a gente consegue falar, se ela consegue quietar lá. Order by Dex, nesse caso aqui é o exemplo invertido, você vai inverter a ordem, né? A instrução a seguir ela seleciona todos os clientes da tabela, classificado por descendente da coluna país. Nesse caso aqui, observe, você adicionando aqui, ó, select, né, os registros from clients, order by país, o nome dos países que tiver lá, e aí nesse caso aqui ela vai inverter a ordem, né, a ordem que será listada. Por exemplo, o país começa com Z, ele vai vir lá de cima, e o começa com A vai ser o final. Beleza? Tranquilo. O cachorro resolveu latir logo agora. Order by por várias colunas, um exemplo. Observe a instrução aqui. A seguir, selecione todos os clientes da tabela clientes, classificando a coluna país e nome do cliente. Isso significa que eles ordenam por país, mas se algumas listas estiverem no mesmo país, ele as ordenará por nome do cliente. Tá bom? Veja aqui o exemplo. Selecione, select from clientes, order by, país e o nome dos clientes. Beleza? Esse é o exemplo para você, portanto, fazer uma consulta em mais de um. Para você ordenar em mais de uma coluna. Beleza? Seguindo, um outro exemplo aqui, né? Um exemplo 2 de você fazer a ordenação de mais de uma coluna. Nesse caso aqui, eu seleciono todos os clientes da tabela clientes, classificando ordem crescente pelo país e decrescente pela coluna do nome dos clientes. Nesse exemplo aqui, observe, ó, select from client order by país ascendente, ou seja, de uma forma, e aí nome clientes descendente, ou seja, vai inverter aqui a forma, tá? É possível fazer também dessa forma aí, portanto, as suas consultas, tá bom? Beleza, falamos de condições aqui na nossa aula de SQL. Espero que você tenha curtido. Deixe o like, ative as notificações e compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais. Valeu, até a próxima.